Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que foi escolhido pelo inelegível Bolsonaro e futuramente presidiário, sendo esculachado, humilhado, detonado pelo Flávio Dino, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi colocado por quem? Pelo presidente do Brasil, Lula, faz o L. Ou seja, Flávio Dino, nesse debate, esculachou o André Mendonça. O André Mendonça é o bolsonarismo sujo dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Flávio Dino deixou claro que quem fez o L é quem tem o poder no Brasil. O presidente do Brasil é para aquele que fez o L. O STF é para aquele que fez o L. O Congresso é para aquele que fez o L. Os três poderes estão unidos para tornar o Brasil um país melhor. Mas tem um bolsonarismo tentando atrapalhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que flexível degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder pelo crime. consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder, eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Viram, né, pessoal? Mas esse debate continuou. Eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Olha isso. Quero só informar Vossa Excelência que, por favor... A pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom... O que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso por desacato, para ver a reação de Vossa ou por um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Vendo aqui, né, o Flávio Dino, não baixa a cabeça pro André Mendonça. O André Mendonça é cínico, hipócrita, pessoal. Tem um cinismo dentro de si, o sarcasmo, que o STF não poderia agregar mais, já que o STF é um local sério. Você entrou aí pra quê, André Mendonça? Não é pra fazer o Brasil um país melhor? É pra ficar com picuinha indo contra todos os projetos que os outros ministros estão indo a favor? Por que isso, cara? O que é que você ganha com isso? Já tá com a vida feita, né? Então sai da política brasileira e deixa alguém que quer realmente mudar o Brasil, seu sujo. Outra coisa é ofender um funcionário público em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não é fazer, não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, eu, no primeiro momento, fiquei muito seduzido com o seu bloco. O problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não, o que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido,
é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor. Isso é que é. Numa empresa privada. Eu na doutrina, o debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político. Mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador público? Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Ele não consegue entender, Fux. Ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções. Teimoso. Do que... Não gosta de entender. Um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0 e qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Você tem que entender que a pessoa pública estabelece as estruturas do governo, do Estado, da instituição. Não é só a pessoa em si que está sendo atacada. Por isso, quando eu ataco você, André Mendonça, eu estou atacando todo o bolsonarismo, porque você foi colocado por eles. Você não é uma pessoa única. Você tem uma sujeira gigantesca atrás de você te dando força. Mas o Flávio Dino deixou claro aqui nesse vídeo, pessoal. Deixou claro que esses golpistas, traidores da pátria, não passarão. Agora é um discurso direto do Flávio Dino para você, André Mendonça. E aí vem uma ideia. Não, mas isso leva a uma desproporcionalidade das penas. É importante deixar claro, quem define os trilhos da proporcionalidade da pena, primariamente, não é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo. E ao fazê-lo, neste caso, nós temos, inclusive, matriz constitucional. Se nós formos no artigo 5º, inciso 54 da Constituição, lá está dito, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Terroristas. Então, a Constituição, desde os primórdios, portanto, da fundação da ordem jurídica em vigor, definiu como altamente gravosa essa conduta. E, portanto, o juízo de proporcionalidade tem extração constitucional. E veja, a Constituição não fala em pessoas armadas, grupos armados. Porque há, às vezes, essa ideia, não, mas fulano de tal estava apenas com uma Bíblia. Mas estava com o grupo armado. Eu, de fato, o ministro Alexandre, imagino, pela minha fé religiosa, que se a pessoa passa em frente à Catedral de Brasília, nos edifícios mais belos da arquitetura do mundo, e resolve rezar, ela não vai rezar na frente do Congresso Nacional. Ela entra na catedral e lá reza, ora, pode, aliás, Deus é onisciente, onipotente, está em todo lugar. Então não precisa vir na Praça dos Três Poderes para fazer orações. Então, pouco importa se a pessoa tinha ou não uma arma de fogo ou uma arma branca. É golpista. O que importa para fins de debate da classificação é que é golpista. Que o grupo era armado. O grupo portava armas de fogo, armas brancas e assim sucessivamente. Portanto, o Congresso Nacional, quando fez esta dosimetria da lei em vigor, o fez cumprindo a Constituição. E, portanto, não é o Poder Judiciário, não é o ministro Alexandre de Moraes ou aqueles que o acompanham eventualmente na turma ou dele discordam, que estão arbitrariamente fixando penas de índole desproporcional, à vista da magnitude dos valores envolvidos. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu. Uhum. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Bolsonarismo não também. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Uhum. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos. Que bom. Nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro,
pela genialidade de Walter. Do filme Ainda Estou Aqui, assistam para entender o que é golpe, para que jamais aconteça isso de novo. Bem, o Flávio Dino deixou claro que o André Mendonça não vai ficar com esses papinhos lá no STF, papinhos soltos, papinhos vagos, papinhos inúteis. Você tá aí, André Mendonça, para exercer o seu papel e fazer com que o judiciário brasileiro seja uma fonte de justiça sempre, e não sempre indo a favor do seu ladinho político. Não tô nem aí para você, meu amigo. O STF é uma instituição que existe muito antes de você existir. Então siga e haja como um ministro do Supremo Tribunal Federal, não como um bolsonarista sujo, por favor. Muito obrigado, Flávio Dino, pela voz. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá. Fui!